Supervulcões. Os mais perigosos da atualidade. Ásia, parte 2. Supervulcão Toba, Ilha de Sumatra, Indonésia. Este é um dos supervulcões mais poderosos do mundo quando relacionado com história de erupções explosivas e um dos que mais amedrontam a humanidade. Quando o supervulcão Toba entrou em erupção, entre 70 e 80 mil anos atrás, a época foi marcada por grandes mudanças climáticas e geológicas no planeta. Esta erupção foi de categoria V8 ou mega colossal. Após esta erupção, a temperatura da Terra caiu em torno de 5 graus Celsius, fazendo com que o planeta passasse por uma espécie de pequena era glacial em algumas regiões. Por exemplo, grande parte do hemisfério norte foi coberto por vastas extensões de gelo. A humanidade ainda estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento e lutava para sobreviver em um ambiente muito hostil. As populações humanas deste período eram pequenas e muito dispersas, viviam em grupos nômades de caçadores-coletores, que mudavam constantemente de lugar. A erupção do supervulcão Toba foi um evento inesperado que mudou drasticamente todo o curso da história humana, afetando não apenas a região próxima a ele, mas também afetando áreas distantes, como as que hoje chamamos de África e de Europa. Este evento teve um impacto realmente devastador, levando a uma redução significativa da população existente e a uma perda de conhecimentos e tecnologias de sobrevivência, que existiam naquele período. Esta perda causou um grande atraso na evolução humana. A destruição dos habitats e a grande perda de recursos naturais forçaram as pequenas populações sobreviventes a se adaptarem às novas condições extremas, fazendo-as migrar para outras áreas ainda mais distantes em busca de alimentos, segurança, recursos naturais e, com isto, ocorreu o desenvolvimento de novas estratégias de sobrevivência e a criação de novas tecnologias. Existe uma teoria que diz: há uma relação entre este gigantesco evento e a ocorrência imediata de outros desastres naturais, como tsunamis, terremotos e tempestades, que afetaram outros lugares com muita intensidade. E completam: algum tempo depois da erupção explosiva do Toba, algumas regiões do planeta foram acometidas por um frio intenso, outras tiveram uma seca absurda. Todas estas mudanças no clima se mantiveram por aproximadamente uns 600 anos ou mais. Esta erupção foi uma das maiores da história do planeta Terra. Calcula-se que teve a força explosiva equivalente a aproximadamente 1 gigatoneladas de TNT. A explosão foi tão intensa que lançou cerca de 2.000 km³ de cinzas, materiais vulcânicos e gases na atmosfera, bloqueando até mesmo a luz solar. Isso é equivalente a cerca de 100 vezes a quantidade de cinzas lançadas pela grande erupção do Monte Pinatubo em 1991 e de cerca de 3.000 a 4.000 vezes maior do que a erupção explosiva do Monte Santa Helena em 1980. O supervulcão Toba é um exemplo clássico de um imenso supervulcão explosivo, de erupções violentas e destrutivas. Por que este supervulcão é monitorado hoje? Isto é devido ao fato dele estar localizado no cinturão ou anel de fogo do Oceano Pacífico e ser alimentado por uma pluma mantélica muito quente e instável, que lhe fornece a energia necessária para erupções catastróficas. Monitorá-lo significa a possibilidade de não ser surpreendido com uma nova erupção explosiva, reduzindo assim o risco. Claro que não se tem como evitar uma erupção deste porte, mas monitorar é importante, pois, como se sabe, antes de uma erupção todos os vulcões apresentam muitos sinais: enxames ou sequência de terremotos, pequenas erupções, gases, pequenas explosões, etc. Vulcões do tipo explosivo são totalmente temperamentais e de difícil previsão, mas a qualquer indício de atividades estranhas, se consegue retirar as populações de cidades e vilarejos próximos a ele. Uma erupção do Toba hoje colocaria toda a Ásia em colapso, devido às atividades comerciais intensas, atividades estratégicas, paralisação das produções agrícolas, tecnológicas e de transportes. O Lago Toba é o maior lago da Ásia e preenche mais da metade da caldeira do supervulcão Toba, que é de 35 km por 100 km, sendo a maior caldeira quaternária da Terra. As paredes desta caldeira sobem de forma íngreme de 400 a 1.200 metros acima do lago. Este lago tem uma extensão total de 1.700 km², sendo um dos mais profundos do mundo, com sua profundidade máxima chegando a 530 metros. O nível médio V de explosividade vulcânica deste supervulcão fica entre 4 e 5, mas pode facilmente chegar a V8 em caso de uma mega colossal erupção. Vale lembrar que o supervulcão Toba quase extinguiu a humanidade, por isso a vigilância constante, aliada à ciência e à preparação, podem salvar muitas vidas, enquanto a natureza, que neste caso, em sua total essência selvagem, continuará a escrever a sua própria narrativa em muitos lugares, com fogo das suas entranhas. Supervulcão Monte Pinatubo, Ilha de Luzon, Filipinas.
Durante séculos um gigante silencioso repousava tranquilo, quase esquecido pelo mundo, envolto em florestas tropicais e pequenas aldeias. Este era o Monte Pinatubo, um estratovulcão que guardava um poder imenso, até o dia em que sua fúria mudou não só a geografia local, mas também impactou o clima global. A erupção de 1991 do Pinatubo permanece como um dos eventos vulcânicos mais estudados e significativos da era moderna. Foi uma catástrofe que nos revelou a força brutal da Terra e a complexa relação entre vulcanismo e atmosfera. O Monte Pinatubo é um estratovulcão situado em uma região de intensa atividade geológica, resultado da subducção da placa do Mar das Filipinas sob a placa euroasiática. Este processo cria uma zona de convergência onde o manto terrestre sofre fusão parcial, dando origem a magmas ricos em sílica, altamente viscosos e potencialmente explosivos. Apesar de sua imponente presença, o Pinatubo era relativamente pouco estudado antes de 1991, porque suas erupções históricas eram raras e de menor magnitude. Sua edificação começou há cerca de 1 milhão de anos, e o seu cone atual é relativamente jovem, com aproximadamente 60 mil anos. Essa juventude geológica faz com que o vulcão esteja sempre em contínua remodelação, cujas atividades recentes desafiaram as previsões tradicionais. A erupção que explodiu em junho de 1991 marcou o Pinatubo como um dos vulcões mais ativos do século XX. Após meses de atividade sísmica crescente e emissão de gases, em 12 de junho de 1991, o vulcão entrou em erupção com uma explosividade colossal, classificada como V6 no Índice de Explosividade Vulcânica, liberando cerca de 10 mil quilômetros cúbicos de material vulcânico em poucas horas. A coluna eruptiva ascendeu a mais de 35 quilômetros de altura na atmosfera, lançando grandes volumes de dióxido de enxofre, cinzas, gases e outros materiais vulcânicos. No chão, a erupção devastou uma área de mais de 500 quilômetros quadrados, provocando o colapso da antiga cúpula vulcânica e a formação de uma enorme caldeira. Fluxos piroclásticos, com nuvens densas, de gases incandescentes e muitos fragmentos de rocha, varreram as encostas, destruíram aldeias, matando centenas de pessoas e forçando a evacuação de dezenas de milhares em cidades próximas. O volume colossal de material ejetado causou soterramento de rios e bloqueou as drenagens naturais, criando lagos temporários que, sob influência de chuvas intensas, geraram inundações catastróficas e lahars, que são fluxos de lama vulcânica, que continuaram a devastar as regiões mais distantes do vulcão por anos, a cada tempestade. A camada espessa de cinzas também prejudicou a agricultura local, desestabilizou infraestruturas e contaminou fontes de água potável. O impacto socioeconômico foi tão profundo que afetou milhares de famílias, exigindo esforços massivos de reconstrução e mitigação por parte do governo filipino e por parte da comunidade internacional. A erupção do Pinatubo foi também um marco para a vulcanologia moderna. Ao contrário de desastres anteriores, o evento foi precedido por um monitoramento intensivo, com alertas precoces coordenados pelo FIVOLS, Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas, e pelo USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos. A evacuação antecipada de cerca de 60 mil pessoas salvou inúmeras vidas, transformando o Pinatubo em um caso exemplar de ações coordenadas, ocorridas em um cenário de desastre natural tão imenso. O uso combinado de sismografia, análise de gases, deformação do solo e imagem de satélite permitiu compreender os processos que antecedem as grandes erupções, além de estimular o desenvolvimento de modelos preditivos que hoje auxiliam no gerenciamento de riscos vulcânicos ao redor do mundo. A injeção massiva de dióxido de enxofre e partículas refletoras que foram lançadas na estratosfera pelo Pinatubo foram responsáveis por um fenômeno climático raro, o resfriamento temporário da Terra. Este fenômeno reduziu as temperaturas médias em cerca de meio grau Celsius durante os anos seguintes e também a radiação solar direta na superfície. Esse efeito climático demonstrou empiricamente a influência que grandes erupções vulcânicas podem exercer sobre o sistema climático global, incluindo alterações nos padrões de chuva e nos ciclos agrícolas. Estudos posteriores do Pinatubo também ajudaram a entender o papel dos aerossóis estratosféricos na química atmosférica, contribuindo para debates científicos que influenciaram políticas ambientais internacionais. Décadas após a erupção, as regiões afetadas pelo Pinatubo ainda exibem os vestígios da catástrofe. Porém, a natureza também revela sua capacidade de recuperação. Solos enriquecidos por minerais vulcânicos tornaram-se férteis, novas espécies colonizaram áreas devastadas e paisagens marcantes como a Lagoa da Caldeira tornaram-se pontos turísticos e laboratórios naturais para pesquisas em ecologia e geologia. Além disso, a tragédia estimulou a criação de sistemas mais eficazes de alerta e educação comunitária em regiões vulcânicas, além de fomentar a cooperação internacional em ciência de desastres.
O Monte Pinatubo nos ensina que a Terra é um organismo vivo, sujeito a ciclos poderosos que transcendem nossa rotina humana. Seu despertar em 1991 mudou para sempre a forma como entendemos a interação entre vulcanismo e clima, entre desastre e preparação, entre destruição e renascimento. Estudar o Pinatubo é entender a dinâmica profunda da Terra, onde forças imensas se manifestam em erupções que podem alterar o curso da vida no planeta. Supervulcão Sakurajima, Ilha de Kyushu, Província de Kagoshima, Japão. A geologia do supervulcão Sakurajima, que também é conhecido como Sakurashima, é complexa e impressionante. Este supervulcão é um estratovulcão, com uma altura de aproximadamente 1.100 metros e faz parte da caldeira de Aira, que é uma enorme depressão vulcânica formada há aproximadamente 20.000 anos. O Sakurajima fica na ilha de Kyushu, localizada na Baía de Kagoshima, que é uma área de grande beleza natural, com águas cristalinas e uma vegetação exuberante. No entanto, essa beleza esconde uma história de fogo, lava e destruição. As suas erupções são do tipo estromboliano e vulcânico, onde os fluxos piroclásticos de diferentes tipos e lahars, fluxos de lama quente e pedras, são muito comuns durante a estação mais chuvosas. Ele é composto por camadas de lava, cinzas e piroclastos, que são materiais expelidos durante as erupções. A forma deste supervulcão é característica, com cone simétrico e uma cratera no topo, e tem as suas atividades vulcânicas monitoradas constantemente por cientistas e especialistas, que trabalham para prever e entender as erupções. O Sakurajima é conhecido por suas frequentes erupções, que ocorrem há mais de 550 anos, e de acordo com os documentos históricos, a primeira erupção que foi registrada ocorreu em 1471, e desde então, o supervulcão entrou em erupção mais de 500 vezes. No século XVII, o Sakurajima era considerado um local sagrado pelos habitantes da região. Eles acreditavam que aquele lugar era morada de deuses, dos espíritos, e que as suas erupções eram sinais de algum descontentamento divino. No entanto, com o passar do tempo, a população da região começou a se adaptar às erupções, desenvolvendo estratégias para lidar com as consequências. Eles construíram casas mais resistentes aos ventos vulcânicos e às cinzas expelidas pelo vulcão, e também desenvolveram técnicas agrícolas para minimizar os danos causados pelas erupções. No final do século XIX, o Japão passou por um período de grande mudança e modernização, e a região de Kagoshima foi uma das primeiras a ser afetada por essas mudanças, com a introdução de tecnologias ocidentais e com a expansão da indústria. No entanto, o Sakurajima continuou a ser um fator importante na vida da população local. As erupções do supervulcão afetavam a economia da região, como a perda de colheitas e a destruição de infraestruturas. No entanto, a população da região também encontrou novas maneiras de se beneficiar das erupções, como a extração de minerais e a venda de produtos relacionados ao supervulcão. A erupção de 1914 foi tão forte que o fluxo de lavas do vulcão criou uma ligação terrestre entre a ilha de Kyushu com a península de Ozum. A região de Kagoshima hoje é uma das mais prósperas do Japão, com uma economia diversificada e uma população que vive em harmonia com a natureza. O Centro de Consultoria de Cinzas Vulcânicas, VAC, da Agência Meteorológica do Japão, JMA, emitiu vários avisos de atividade sobre este supervulcão, desde o dia 12 de maio de 2025, tendo se intensificado em 15 de maio de 2025. Mas o alerta de perigo iminente, mais recente, ocorreu no dia 23 de maio de 2025, indicando um risco de nível 3 da escala VEI, prevendo uma erupção com lançamento de cinzas para cidades e vilas próximas que estivessem em um raio de até 55 quilômetros do vulcão. Isto durou até 28 de maio de 2025, quando realmente ocorreu uma forte explosão, com lançamento de nuvens de cinzas, cujo nome correto é pirocumulus, também chamadas de flammagenitus clouds ou nuvens nascidas das chamas. Estas nuvens atingiram 3.700 metros de altitude, e esta erupção afetou a cidade de Kagoshima, que fica próxima. O Sakurajima é um dos vulcões mais ativos entre todos que existem no Japão e também um dos mais perigosos, pois ele pode atingir níveis de explosividade na escala VEI entre 3 e 5. Isto gera, inicialmente, um sério risco para a população das cidades que estão muito próxima do seu entorno. Apesar da região ser muito bela, o receio é constante e o perigo está muito perto de quem vive ali. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo e interessante sobre os supervulcões. Deixe um like para ajudar a aumentar o alcance do canal. Inscreva-se e aumente seus conhecimentos. Se já for inscrito, clique no sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Deixe um comentário ou nos diga de que cidade do mundo você está nos assistindo. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.